seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina, a leitura divina, quando nós lemos a Palavra de Deus à luz do próprio Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, em oração. Por isso uma leitura orante, porque nós lemos orando, compreendemos orando, meditamos orando e contemplamos orando, para que a oração transforme a nossa vida, pela força da palavra de Deus. A palavra de Deus que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, para a nossa alma, para a nossa família e para toda a humanidade. Por isso nós não estamos sozinhos. Somos uma comunidade de oração, de reflexão, de meditação, unidos aqui no canal da RCC BH, a comunidade da Renovação Carismática Católica de Belo Horizonte, que se expande para vários lugares aqui de Minas, do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Seja bem-vindo, então, a esse momento com Jesus, porque nós nos encontramos, na verdade, é conosco mesmo, e nos encontrando conosco, nós encontramos a pessoa de Jesus, que está dentro de nós a cada dia, esperando ansiosamente por esses minutos que nós separamos no nosso dia para estarmos a sós com a sua palavra. Reservamos o tempo, reservamos o horário, reservamos o local, e então começamos agora a esta reflexão da Palavra de Deus dentro da grade de programação da RCC BH. Temos o grupo de oração online, temos o Terço da Misericórdia, o Terço Mariano, e agora no final de semana vamos começar uma programação nova com a música, com os jovens, também com a parte social. Fique atento então aqui nas redes sociais da RCC BH para que você seja alimentado pela força da Palavra de Deus, viva e vivida pelo poder do Espírito Santo que nos é dado e que nos é derramado. Que maravilha! Hoje já é dia 30 de abril, finalzinho do mês de abril. Que maravilha! Louvado seja Deus por esse mês que nós vencemos juntos. Mês de isolamento social, mês da graça de Deus, vencemos juntos, alimentados pela palavra de Deus. Hoje é quinta-feira da terceira semana da Páscoa. A cada dia escolhemos um texto da Bíblia, temos escolhido o texto da liturgia diária, então vamos continuar hoje no Evangelho segundo São João, capítulo 6, hoje versículos 44 a 51, João 6, 44 a 51, convido você a pegar a sua Bíblia, separar esse texto, e vamos começar esse momento de oração com a palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pela força de Nossa Senhora, já nas portas aí do mês de maio, que começamos com São José amanhã, e vamos viver ele intenso com Nossa Senhora, como o Papa Francisco nos pediu. Pedimos então, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, venha sobre nós e abra os nossos olhos, os nossos corações, para a força transformadora da Palavra de Deus, para aquilo que Deus quer mostrar em nós, quer nos perguntar como está a nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo vai nos perguntar hoje, através da Palavra de Jesus, como está a nossa comunhão com Deus, como está a sua comunhão com Deus. E você já pensa, mas eu não estou podendo nem ir na missa, não estou podendo nem comungar. Vamos compreender, com a graça de Deus, a força e a importância de estarmos em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, para a nossa vida plena. Como você sabe, então, a Lectio Divina é feita em 4 etapas. A primeira etapa é a leitura do texto. Vamos fazer a interpretação do texto, procurar perceber o que o texto diz. Vamos lá então, fazendo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que tem acompanhado a liturgia, o evangelho do dia ao longo desta semana, foi percebendo Jesus desvendando o mistério, tirando o véu, desnudando o véu do mistério da sua presença, da sua vida, da sua vinda, da sua vontade, da sua pessoa. E nós percebemos esta revelação, temos visto através de uma seta que foi de Tiberíades até a sinagoga de Cafarnaum. Em Tiberíades, onde aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e nós interpretamos como sinal que Jesus quer nos ensinar de que ele é o pão da vida, o alimento para a nossa vida. E por isso nós somos convidados a crer. O que é crer? O crer é a certeza daquilo que não se vê. Então, mesmo que a gente veja o pão, nós somos convidados a crer que aquele pão, que Jesus é o pão do céu. Bom, hoje então ele faz uma inflexão. Se nós saímos de Tiberíades para Cafarnaum, você se lembra que nós passamos pelo mar. E no mar da Galileia, Jesus fez um sinal muito importante que é retomado no texto de hoje. O sinal do seu corpo. Ele usou o seu corpo e andou com o seu corpo pelas águas. Bom, no texto de hoje, esses dois milagres se unem para mostrar um sinal ainda mais profundo. Jesus, na multiplicação dos pães, mostra que ele faz o que ele quer do pão. Jesus, andando sobre as águas, ele mostra que ele faz o que ele quer do seu corpo. Agora, ele une esses dois milagres num sinal mais profundo para mostrar que o pão que ele dá é o seu corpo. É a sua carne. Que na linguagem bíblica quer dizer o ser humano por inteiro, ser por inteiro. E esse passo é uma verdade de fé maravilhosa. Por isso que o relato de hoje, irmãos, não é um diálogo, não tem as intriguinhas como tem às vezes nos outros textos. Hoje o texto começa: Jesus disse à multidão. Ou seja, é Jesus apresentando a verdade de fé à multidão. Quem que é a multidão? Quem acredita, quem não acredita, quem contesta, quem comeu dos pães, dos peixes, quem não comeu, eu, você, Belo Horizonte, Arquidiocese, Minas Gerais, o Brasil e o mundo em todos os tempos. O pão é o corpo do Senhor. E qual que é o passo que ele dá? Bom, se até, vamos dizer assim, na leitura do texto de ontem, a gente pudesse talvez dizer, é uma metáfora, o pão que a gente come é Jesus, que é o pão da vida que a gente vai também precisar para a nossa alimentação, para o nosso sustento. Hoje, Jesus dá o passo de que não é uma metáfora, de que ele, o pão do céu, o pão da vida, o pão que ele dá que vem do céu, é a minha carne, dada para a vida do mundo.
Ou seja, o cordeiro imolado, que é imolado para a nossa salvação. Por isso nós, comendo desse pão, temos acesso à vida eterna, porque comendo do pão nós comemos da carne, nós entramos em profunda comunhão. Não apenas eu creio, mas eu entro em comunhão com a pessoa de Jesus, que vem a nós como dom do Pai, trazendo a salvação. Que maravilha, irmãos! Louvado seja Deus, que podemos dizer, se não louvado seja Deus e obrigado, Senhor, como vamos dizer na oração. Mas antes disso eu queria chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro ponto está lá no comecinho, que fala que os que são enviados são os atraídos por Deus. Deus atrai a Jesus. Não somos nós que buscamos e obtemos a salvação. É obra de Deus. E também em relação às pessoas, tantas vezes procuramos convencer as pessoas na marra. Não. É Deus quem atrai para Jesus, para a vida eterna. E uma outra palavra que eu acho muito importante é que todos serão discípulos de Deus. De Deus. Ele atrai para ser discípulo. E o que é esse discípulo? Dentro do processo de ensino daquela época, não existia o professor com tanto de aluno que vai passando o conteúdo. O processo de formação era dado através do discípulo e do mestre, e o discípulo escolhia um mestre e com ele entrava em comunhão. E aí por isso é que eu quis chamar a atenção, porque a comunhão tem tudo a ver com o processo do discípulo e do mestre, e do discípulo atraído pelo mestre. E assim vamos entrando no segundo momento de meditação. O que o texto me diz? E eu já quero colocar a minha vida procurando perceber que eu fui atraído por Deus. Procurar lembrar do primeiro momento, o primeiro dia, como se eu estivesse lá naquele texto, naquele momento, sentado ouvindo Jesus falar. Na meditação eu vou contrastar a palavra com a minha vida, eu vou contrastar a minha vida com a palavra e eu vou entrar dentro da palavra e ver Jesus falando para mim que o Pai é que o atrai. Vou lembrar da primeira vez que eu senti atraído por Deus e perceber como tem sido a minha caminhada de discípulo, porque Ele me atrai para ser discípulo de Jesus. Como tem sido essa minha caminhada de discípulo ao longo desse tempo e principalmente como tem sido a minha caminhada de comunhão. Agora que a gente não pode comungar o corpo de Jesus da hóstia consagrada, que eu possa refletir ainda mais como tem sido a minha comunhão com Jesus, a minha relação de intimidade, de proximidade, de ser uma só carne, de entrar em profunda comunhão, atraído pelo Pai. E já vão me perguntar, a que o Pai me atrai nesses tempos? A que Ele me atrai? O que Ele está me chamando? O que Ele está falando e gritando dentro da minha alma e dentro do meu coração? Para quê? Para eu crescer no discipulado, para eu crescer como discípulo mais fiel, mais próximo da identidade, daquilo que é a verdade de Jesus na nossa vida. Contemplando os planos de Deus e a vontade de Deus para cada um de nós, eu revejo como tem sido a minha unidade com Jesus, a minha comunhão espiritual, através da palavra e através da vida. Percebendo a minha vida, os sinais da minha vida, se eles revelam uma comunhão plena com o Senhor Jesus, atraído pelo Pai, como discípulo amado do Senhor. E assim, revendo a minha vida, já vou me colocando em oração, procurando perceber o que o texto me leva a dizer. E eu quero dizer, Senhor, primeiro que eu creio, como a gente dizia no início, no final da leitura, eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o pão da vida e mais do que isso, eu creio que o Teu corpo é o pão que é dado para a minha salvação. Creio nesse ato de fé, professo a minha fé em Ti, Senhor. No pão que está na Eucaristia, Senhor.
no pão que é dado também aqui na palavra de Deus, e me lanço em comunhão, Senhor, para que eu esteja plenamente em comunhão contigo. Não use o fato de não ter a missa para não estar em comunhão profunda com o Senhor, com a sua vontade, com os seus desígnios, com o seu amor, com os seus planos, com os seus sonhos, Senhor. E reconheço toda a minha incapacidade diante dessa realidade de estar em comunhão plena com Jesus, inspirado e conduzido pelo Pai. E peço, Senhor, venha operar então na minha vida a obra do discipulado verdadeiro. Arranca do meu corpo o coração de pedra, o coração endurecido, e coloque em mim o teu poderoso, o teu santo, o teu sagrado coração. Para que eu esteja unido a Ti, Senhor, para que eu esteja unido ao Pai, através de uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de caridade, uma vida na presença do Senhor em cada momento da minha vida. Acolhe a minha vida como discípulo, Senhor. Acolhe a minha vida porque eu fui atraído por Deus para que eu caminhe até o fim, alimentado pelo teu pão, pelo que é o teu corpo, encontre o Senhor na vida eterna. Obrigado, meu Deus. E vamos passando já para a contemplação, para a comunhão espiritual, realmente experimentando essa comunhão com Jesus, com o seu corpo, que quer dizer a sua vida por inteiro, a sua vida humana por inteiro, entrando em comunhão com o que Jesus amou, com o que Jesus pensou, com o que Jesus falou, com o que Jesus sonhou, com o que Jesus viveu, e com o que Ele tem para mim hoje como filho amado do Pai. E me rendo, Senhor, em contemplação, dizendo: a quem eu iria? Só Tu tens palavras de vida eterna. Me lanço, Senhor, e me entrego e me uno a Ti em comunhão espiritual, em comunhão de amor, em comunhão que transforma a realidade da minha vida. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexio Divina, todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, aqui no canal da RCC BH, espera por você amanhã, se Deus quiser.